vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus estava. Isaías, capítulo 6, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a esse povo: ouvi e ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converter e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o seu toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Deixe sua Bíblia aberta, oremos. Pai, nós vamos te adorar agora, meditando na tua palavra. Espírito Santo, vem ensinar a cada um de nós que está aqui, no culto presencialmente, o seu ouvido em casa. Vem nos guiar a toda a verdade. Vem revelar, ó Deus, ó Pai, toda a justiça do Senhor. E vem, Senhor, nos fazer ser curados dos nossos corações. Faça que os olhos vejam, os ouvidos ouçam, todo mal caia, que o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Livro do profeta Isaías, dizem que é o Evangelho do Antigo Testamento. Depois do livro de Salmos é o que tem maior número de citações do Novo Testamento, principalmente falando de Jesus e do reino de Jesus, do chamado de Jesus. E aqui nesse capítulo de número 6 nós temos o chamado do profeta Isaías, que é considerado esse chamado dele. E nesse chamado, o que aconteceu? 52 anos, o reino de Judá, que é o reino do sul, com a sua capital em Jerusalém, estava indo muito bem, porque o rei Ezequias governava, e era um rei reto, que buscou ao Senhor. E nesse tempo também, outros impérios, como a Síria, e outros impérios, como o Egito, não tinha tanta influência tão forte na região ali da Palestina. Com isso, o reino de Judá cresceu muito, prosperou. E aí então, o rei morre. E agora, quem vai reinar? E agora, quem vai governar? E o medo do filho dele ser um rei ímpio.
E aí então, ele entra no templo do Senhor, busca o Senhor, e aí começa tudo isso que a gente está vendo aqui. Eu quero dizer para você que mesmo que tenhamos um governante justo e que busque a Deus, Isaías vai profetizar, se você ler até o capítulo de número 5, vai profetizar ferrenhamente contra o povo de Judá. Porque o povo começou a prosperar. E aí, o que acontecia? Eles oprimiam seus irmãos e começou a comprar terrenos e casas dos povos mais pobres e começou a se concentrar a terra e o poder e a riqueza só para os ricos. Então, quando ele vê a morte do rei Uzias, ele vê o fim do ciclo de um grande homem de Deus que no final da sua vida deixou soberba subir no seu coração, mas que vê o ciclo terminando em uma incerteza de governo, uma incerteza do que vai acontecer com o país. E com as nações que estão se levantando agora, a Síria está se levantando novamente e está requerindo do povo pagar impostos para a Síria. E tudo isso, sempre o imposto vai ser mais pesado sobre o mais pobre. Porque o rico tem de sobra. E nessa instabilidade política, ele entra então dentro do templo. E aí então, meu irmão, minha irmã, ele tem uma revelação que Jesus mostra para nós na sua vida. Jesus veio trazer não uma religião. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não veio trazer uma filosofia de vida. Jesus veio trazer o reino de Deus. Por isso aquele que preparou o caminho dele falou: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus chegou, arrependam-se porque o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E aí então o que eu quero, o que o Senhor falou no meu coração, é que no meio de toda a instabilidade política, eu e você temos que ter a certeza que, independente de quem esteja governando, nós temos um Senhor que se revela a Ele como o Rei. Ele diz no versículo 5: eu vi um Rei. Qual Rei? O Senhor dos Exércitos, que significa Yahvé Sabaoth, no hebraico significa que aquele que reina nas hostes celestiais, mas também nas hostes dos exércitos celestiais, mas dos exércitos humanos. Não importa quem esteja reinando, governando aqui na terra, seja o reino de Judá, fosse o reino da Síria, fosse depois a Babilônia, o persa, o romano, não importa. Nós temos um Deus que é Senhor e que Ele está sentado no alto e sublime trono. Então, nesses dias que se fala tanto de direita, vou para a direita, de direita à minha direita, e fala-se de esquerda, o que o Senhor está dizendo para mim e para você, o que Jesus veio proclamar, porque vieram perguntar para Jesus: ei Jesus, é lícito pagar imposto para César? Então Jesus pede uma moeda e fala: de quem que é a imagem na moeda? É de César. Então Jesus responde: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu irmão, de Deus não se engana, não se zomba de Deus. O que o homem plantar, ele vai colher. E Deus, ele está procurando um reino, não fora, porque Jesus disse para os fariseus, ele falou: o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é o reino do coração. E nesses dias, Jesus está preparando o seu reino que está às portas.
não é qualquer um que vai entrar no reino. Quando o profeta ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, a glória de Deus enche o templo. Ele vê serafins voando e proclamando: Santo, Santo, Santo. Não é Santo, Santo, Santo por causa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não. No hebraico, não existe santíssimo. Não existe o superlativo. E para você ser enfático em algo, quando você queria ser enfático, você fala santo e santo duas vezes. É algo que é um pouco mais santo. Mas ele fala santo, santo, santo. É porque ele está dando o exemplo máximo daquilo que é muito santo. Então, quando os serafins veem o Senhor, né, não veem porque eles cobrem os olhos, né, mas proclamam, quando os serafins proclamam santo, 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 com os olhos vendados, com as pernas vendadas e voando, eles não estão proclamando, presta atenção que ele não está proclamando. Eles não estão proclamando, presta atenção, todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. Deus é todo-poderoso? Você encontra na Bíblia algum versículo dizendo todo-poderoso, 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 3 vezes? Os serafins também não estão dizendo onipotente, 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 que é a mesma coisa. Onipresente, onipresente, onipresente. Onisciente, onisciente, onisciente. Ou que Deus é justiça, 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 justiça. Ou que ele é amor, amor, amor e amor. Não! O que ele proclama? O que a Bíblia proclama aqui e também acho que Apocalipse 4:8? Santo, Santo, Santo. O nosso Deus. Ele é rei, ele está no alto e sublime trono, ele governa, ele é soberano sobre qualquer reino que passe na terra humano, que vão passar. Amém? Mas no reinado de Deus Santo. E o segredo do poder divino está na santidade dele. O segredo de Jesus estava na santidade dele. E o segredo da entrada no reino está na minha e na sua santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Na época de Jesus, quando Jesus veio, ele esperava o Messias, o Cristo, que viesse destruir o Império Romano. Quando Jesus estava prometendo, o Espírito Santo estava prestes a subir aos céus. Os apóstolos perguntaram: quando que virá o seu reino? Eles estavam preocupados com a implantação desse reino, a destruição do Império Romano, que estava sufocando eles. Mas Jesus, ele veio pregar, veio trazer um reino espiritual. E o reino espiritual sobrepõe o reino físico. E o reino espiritual é eterno. Vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus estava